E aí Deus deu uma ordem a Jonas para que ele saísse, levantasse, fosse a algum lugar e fazesse algo, né? Que ele clamasse por Nínive. E assim Jonas ouviu o que Deus disse, mas ainda assim Jonas, o que ele fez? Ele decidiu tomar um caminho diferente. E aí está o problema. Quando nós temos de Deus uma direção e queremos seguir caminhos mais fáceis, que para nós é mais prazeroso. Principalmente nós nossa zona de conforto, sem ter nenhum confronto, nenhum constrangimento, né? Sem ter nenhum desgaste. Mas se Deus dá uma direção, você cumprir aquilo que Deus quer. E começou, Jonas olhou, ouviu a palavra do Senhor e foi pagar o preço com as próprias mãos. E ele literalmente pagou o preço com as próprias mãos. Ele pagou uma passagem para poder ir para outro lugar, do qual Deus não designou ele para ir, da qual ele não tinha nenhum propósito naquele lugar que ele queria ir. E assim ele entrou no barco, ainda assim mesmo ele foi, entrou no barco e como nada tinha acontecido. Só que no barco tinha outro tripulante, não era somente Jonas que estava ali. Então o que ele fazia de mal não ia afetar somente a ele. E muitas das vezes é assim, que a nossa falta de posição não afeta somente a nós, mas a nossa casa. Às vezes nós nos posicionamos mediante aquilo que Deus quer, mas a nossa casa sofre consequências. E assim, Jonas seguiu no barco, nada acontecido. E quando bastasse, ele foi deitar, foi descansar. E começou, Deus enviou um vento muito forte naquele barco. E todo mundo começou a ficar desesperado. O que aconteceu, o que está acontecendo? Começaram a eles se unirem, ver o que aconteceu entre eles. Começaram a colocar os seus pesos para fora do barco para tentar diminuir o que estava acontecendo. O interessante também é quando a gente, sempre quando está no vento, a gente sempre lembra daquilo que está de imagem, que a gente não tira antes do vento chegar. A gente sempre lembra, a gente não lembra. Quando chega o vento, a gente fala assim, meu Deus, vou tirar isso, tirar aquilo, para ver se melhora. Mas não adianta, o vento que o Senhor envia para fazer conserto, nada que você tire, vai parar o vento. Não vai parar o vento. E assim ele continuou. Só que o interessante desse contexto é que Jonas não queria fazer aquilo que Deus mandou, porque havia um propósito, ele tinha que clamar em Nínive. E o pessoal ninivita era um povo que eles tinham prazer em guerrear, tinha prazer em fazer, eram cruéis, eles se orgulhavam daquilo que eles faziam. Então Jonas pensou, eu vou para um lugar daquele para salvar aquele povo que não merece perdão, eu vou sair daqui para orar por aquele pessoal que faz injustiça com as próprias mãos, matam qualquer um, gostam de sangue, vou fazer isso? Eu não vou não, vou para outro lugar. Só que ainda que Jonas fugisse daquilo que Deus mandou, não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta, não tem como fugir. Não tem como fugir. Porque ele decidiu fugir da presença, mas Deus decidiu tirar a presença dele. Oh, meu Deus. Então aí está o segredo. Nós podemos decidir fugir da presença, mas se Deus não quer tirar a presença dele, não tem para onde correr. Nós acabamos no centro da vontade dele. Tem ventos que nós passamos porque nós procuramos aquele vento. E tem ventos que o Senhor nos coloca. Ventos que o Senhor nos coloca, nos traz refrigério. Mas que nós colocamos, traz tristeza, traz dor. Traz desgaste. Né? E assim Jonas fez. Ele foi no barco, começou aquela confusão. A você entender, mesmo você sentar na vontade daquilo que você quer fazer, você vai na vontade de Deus. Porque naquele barco havia homens pagãos. Homens que não temiam ao Senhor. O propósito de Deus para os Jonas: vai Nínive, salva aquele povo. Mas só que mesmo no barco, mesmo no meio do lugar que ele não queria, que lugar que não queria estar no lugar de levar para eles a salvação, estava fazendo ali a salvação para aqueles irmãos. Porque ao verem aquele vento, começaram a cada um a clamar seus deuses, vendo que não teria nenhuma solução, foram chamar Jonas. Jonas foi, estava dormindo, acabou dorminhoco. Acorda! Né? E sempre para quem não quer se envolver, não quer se relacionar, sempre vai tirar um cochilo, sempre não vai querer se envolver, ficar assim, não, eu não quero. Não é para mim, não é comigo não. Esse vento não tem a ver comigo, não. E assim, Jonas foi acordado, né, e falou para ele, vamos de repentemente ver se estamos com o teu Deus, para ver se ele faz alguma coisa. E assim, Jonas ainda assim ficou naquele, e começaram, aí fingindo, sempre assim, né, não é comigo não é possível. E assim começaram a lançarem os pesos ao mar. E no 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos que por causa nos sobreveio este mal.
e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Interessante que eles perguntam, indagam a Jonas, e ele ainda assim, ele não fala tudo. Ele só fala o que ele acha que é conveniente. Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, Deus do mar e a terra, e ponto. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: que te fará nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eles lançaram os pés no mar, oraram e continuou o mar revolto. E ele disse: levantai-me. E interessante que ele ainda é ousado. Ele não se lança ao mar, ele diz: ó, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa me sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia que a culpa era dele. Ele sabia todo o tempo que ele era culpado. Deixou o mar se agitar, deixou o vento crescer, e ele permaneceu inércia. Permaneceu como nada havia acontecido, que não fosse nada com ele. Mas tudo era causa de Jonas, a falta de um mau posicionamento. Levou para ele: Jonas, levante-se, erga-te, vá. Mas ele não quis se levantar. Se ele manda levantar, porque ele estava prostrado. E uma das coisas que Deus quer fazer conosco, quando chama para fazer um propósito, ele fala assim: erga-te, porque Deus não trabalha com quem está caído. Ele levanta para trabalhar. Aleluia. Porque ele é um Deus de coisas novas. Como é que ele vai negar a si mesmo? Aquilo que está impedindo, que está parado. E ele vai e joga no mar. E aí o interessante é que esses homens começam a crer no Deus de Jonas. Começam a entrar a salvar aquele povo pagão. Porque eles lançaram os deuses dele, viu que Deus deu solução, falaram com ele e começaram a orar. E pediam ao Senhor misericórdia para que não fizessem isso com eles, que resolvesse a situação. E lançaram Jonas ao mar e tudo foi resolvido. Aí começou a luta de Jonas. Que Jonas entrou na barriga do peixe, ele começou a clamar. Necessário da barriga do peixe não é necessário, eu só falei aquilo que Deus mandou. Mas por não fazer aquilo que Deus manda, passando por um processo. E esse processo não era para Jonas passar. Ele decidiu passar por esse processo. E ele assim começou a clamar na barriga do peixe. Quando a gente lê o texto de Jonas, a gente pensa assim: Jonas era um covarde. Jonas, ele não era uma pessoa que não se importava com nada. Mas eu, lendo, meditando nesse texto, quando jogam Jonas, isso é muito breve, falando aquilo que Deus botou no coração, dentro da barriga do peixe, Jonas começa a orar, a conversar com o Senhor, e o Senhor vai, no versículo 3, ele fala assim: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: uma outra oportunidade, porque Deus é Deus de oportunidade. Mas que você não faça aquilo que Ele quer, Ele sempre está disposto a dar uma segunda oportunidade. E levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu digo. E assim Jonas fez. Foi na cidade, pregou na cidade. Houve arrependimento, decidiram se arrepender, se rasgar suas vestes, enfrentarem nas cinzas, e assim se converteram daquilo que estava em seus maus caminhos. E fez aquilo que Deus tinha colocado Jonas para fazer. Após o povo ter se convertido, se arrependido e ter aberto o coração para o Senhor, aí Jonas ficou chateado. Aí começa, aí vem o que Deus colocou no meu coração. Jonas, ele ficou com o coração assim, porque Jonas é um intercessor. Todos nós somos intercessores. Muitas das vezes, intercessor é interceder por quem até não merece. É por as pessoas que conhecem a Deus, muitas ouvem a palavra, são familiares, alguns nossos entes queridos, alguém próximo a nós, mas não quer dar um posicionamento. Ele quer ver como ele quer fazer, o que ele quer fazer. E Deus vai lá e fala assim: ora pela pessoa. Ele fala assim: eu vou lá orar. Se a pessoa não quer se posicionar, não quer servir ao Senhor, não quer fazer nada, e eu vou orar por ela, não vou fazer isso não. Não vou não. Eles não merecem a minha oração. Eles não merecem a minha misericórdia. Aí Deus fala assim: Jonas, vai lá, meu filho, ora por eles. E assim temos que orar. Só que aí Jonas, ele ficou tão chateado com isso, que ele decidiu, ele pediu até a morte a Deus. Pediu que Deus o levasse por 2 vezes. E Deus não levou porque não era tempo. Porque Deus não tem prazer na morte.
Ainda assim você está vivo porque tem propósito para ser cumprido. Há almas para serem libertas da sua vida. Deus quer libertar a sua família, quer libertar seus amigos, seus vizinhos. Então Deus tem um propósito na vida de cada um. E aqui Jonas se afastou para poder ver de longe o que está acontecendo com Nínive. E aí ele faz uma cabana para ele e ele fica ali, de lá, olhando a cidade que está acontecendo. Aí o Senhor vai e prepara para ele uma boboreira, para que cobrisse a cabeça dele, para que o sol não fosse molestá-lo. E ali, Deus parou um dia. Só que no dia seguinte, Deus enviou uma larva e acabou com a boboreira. Acabou com a sombra de Jonas. Aí Jonas se levantou e ficou irado. Por que acabou a boboreira? Por que acabou com aquilo que dizia conforto? Por que você fez isso? Aí Deus falou, Jonas, preste atenção, Jonas. Você gosta muito de poder por você misericórdia. Mas nós de exercer misericórdia com o outro, você não quer ter compaixão. Não é bom quando o outro abre a porta? Não é bom quando o outro conta vitórias no culto? Não é bom quando você fala das coisas que eu fiz na sua vida? Não é bom andar na minha misericórdia? Porque não quero deixar que o outro experimente isso. Então, Jonas, por tudo que eu vi você passar por esse processo, para que você tivesse no seu coração misericórdia. Porque o que é bom para você é bom para o outro. O que é bom para você é bom para o seu irmão também. Então, age misericórdia. Muitas das vezes na nossa vida falta isso. Misericórdia com o próximo. Eu não falo com todo mundo, falo comigo também. Às vezes a gente olha uma situação e fala assim, eu visitei a pessoa, conversei com ela, abracei, aconselhei, dei conselho. Eu estou procurando e a pessoa continua no lamaçal do pecado. Né? Continua vivendo as mesmas práticas, fazendo os mesmos erros. Eu estou cansado de falar a mesma coisa. Isso foi com Jonas. Jonas não é covarde, não. Ele estava cansado que ele via o pessoal na idolatria, o pessoal matando, vendo pela vontade. E ele sabia que se Deus chegasse lá, ia ter misericórdia do povo. Então ele foi um agente de misericórdia, mas ele pensou o quê? Não. A misericórdia é só para mim, é para minha família, para minha casa, os demais não precisam não. Então fulano está muito bem assim, está vivendo, não está comendo, está vestindo, está andando, está com saúde, está bom. Sem salvação. Aí vem o tema da nossa campanha. O laço foi quebrado. E nós escapamos. Se nós escapamos do laço, também outro precisa escapar. Eu chegar aqui e falar que Deus nos libertou, nos salvou, né, nos curou, mas os demais que estão presos ainda nas garras de Satanás. Então é sobre isso, exercer misericórdia, que muitas das vezes na nossa vida não acontece muitas coisas por isso. Nós não temos misericórdia pelo próximo. Né? E não é somente na igreja, porque na igreja é muito fácil a gente ser crente, nós louvarmos, ter misericórdia, abraçar o irmão, mas é fora das quatro paredes que você passa a exercer a função da igreja. Para os seus vizinhos, como você tem sido? Aquela viúva, quando o profeta mandou ela catar os baldes dos vizinhos, se ela não fosse uma boa vizinha, ela não teria baldes para serem enchidos. Imagina se ela fosse vai debaixo de um. Não tem não. Tem, não se dá não. Tem balde? Não tem não. Olhar para trás, cheio de balde. Não tem não. Imagina se fosse ruim. Mas não é sobre o hoje. É pensar no amanhã. Aleluia. Que hoje estamos numa função, né, de ajudar. Podemos precisar ser ajudados. Né? Nós venhamos ter misericórdia das pessoas. Porque muitos estão presos no lado de Satanás, muitos estão presos no maçã do pecado, não querem sair. Tem motivo, inspiração para sair, ver o pai, a mãe, o irmão dentro da casa, indo para a igreja, procurando a salvação para a família e ainda assim continua como Jonas, caladinho no barco. O vento está soprando, como dizem aí fora, o pau está quebrando dentro de casa, falta comunicação, falta amor, falta tudo, mas continua ali nessa, indiferente ao cenário. Mas que o Senhor venha ter em nós um coração misericordioso. Amém. Para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele espera de nós, como intercessores. Não é somente para o departamento de intercessão que você é intercessor, não. Você é intercessor em todo o tempo. Às vezes você está em casa, um amigo manda mensagem e fala assim, mas de oração, porque aconteceu isso. Aí você olha. Aí aquela pessoa que com você foi indiferente, foi você mal, aí um dia ela lembra, vou lembrar que fulano é crente, vou pedir para orar por mim. Aí você tem que orar, virou um intercessor. Até quem você não quer, mas é sobre Cristo. Aí tu pergunta, da vez eu não queria fazer uma coisa? Aí eu falo assim, não é por você não, Paulo, é por Cristo. Pela graça que a gente alcançou. Se não é merecedor de nada disso. Né? Para mim chegar até aqui, eu passei por uns processos, mas louvo a Deus por estar aqui. Minha família é a família de espírita,
eu servia a Deus. Interessante que eu era, como a irmã trabalha ver aqui, quando Deus fala conosco, né? É uma simples palavra que me remete ao passado. Deus, ele é especialista em nos colocar no nosso lugar. Interessante. Ele nos coloca no nosso lugar que a gente fica assim, sem graça, não tem pra onde correr. É Ele. Né? E eu era requete também. E eu comecei um tempo da minha vida que eu tinha que alimentar meu lado espiritual. E eu comecei a ir onde que eu conhecia, onde minha família servia. Aí eu fui no centro espírita, num belo dia, eu fui nesse lugar, gostei, fiquei indo lá. Aí um dia, falaram assim, vem pra cá que você vai ficar aqui com a gente. E eu fui pra lá, no centro, cheguei cedo, olha, vai tomar um banho de erva, vai fazer as coisas. E eu fui, tomei banho de erva, coloquei a roupa, foi numa roda, todo mundo incorporado, chamaram o nome de todo mundo, Zé, Maria, todo mundo lá. E eu no meio da roda, e nada acontecia comigo. Nada se manifestava em mim. E eu fiquei assim, falei, caramba, e aquilo, chama aí, bate lá, e nada acontece comigo, nada. E aí depois de 10 minutos, pararam as coisas todas e falaram assim, olha, bota tua roupa porque você não é para ficar aqui não. Aí eu falei, caramba, porque eu não me conhecia, eu acreditava, então eu fiquei frustrada, porque ali não me aceitava. E aí chamaram o pai de santo e jogaram um bucho para mim e falou assim, olha, Paula, aqui para você não dá não, porque os santos têm que fazer matança, tem que ter sangue. E aí eu falei, caramba, fiquei muito mal, porque eu pensei, poxa, o que eu achava meu seguro? E meu pai tinha acabado de ter um AVC, muita coisa acontecendo na minha vida, eu queria um porto seguro, né? E aí tá. Aí ele falou, mas vai ficar aqui não, tem que servir, vamos lá, você é um amigo meu, e você vai ficar indo lá. Eu falei, tá bom. Vim pra casa, chorei, fiquei triste e tal. E começou a luta aumentando, e uma amiga minha, uma coisa da família, há muitos anos que é cristã, ela veio conversando comigo e tal. E um dia ela falou assim, Paulo, o seu pai, ele tá vivo, misericórdia de Deus. Seu pai teve um AVC hemorrágico. Então, foi Deus que levou o seu pai da morte. E tem um propósito na vida de vocês. E eu ouvi aquela palavra e meu coração ficou assim, ardendo. Falei, Jesus, alguém conhecer então esse Deus que ela fala. Né? A gente conhece de ouvir falar, mas assim, conhecer, de conviver. Glória e aí eu comecei aí na igreja que a igreja me convidou, aqui Paulo Lopes, aqui em cima. Eu comecei ali, um dia a me batizar. E aí eu comecei a caminhar. Só que interessante que um dos primeiros dias que eu estava na igreja, tinha uma campanha de ir ao monte. Né? E eu fui ao monte com os irmãos. Quando eu cheguei no monte, a dúvida que eu tinha no meu coração, aquela frustração que eu sentia, o irmão foi usado por Deus e falou que naquele momento ali, Deus não deixou isso acontecer. Ninguém se manifestar em mim, porque já havia um propósito. E o sangue que eles queriam que derramasse na minha vida foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Eu não poderia nem falar isso, porque toda honra e glória ao Senhor de Deus. Porque através da minha vida, a minha casa foi liberta. Aleluia! E meu pai está até hoje vivo, tem a habilidade dele. Já teve 5 AVCs. É a mão de Deus. Meu Deus. E eu sei que é um propósito para a família do meu pai se converter. E às vezes a gente ora, quando a gente fala, a gente ora por quem não merece, mas temos que orar, porque a conversão é para quem merece, para quem Deus quer. Nós somos deuses, nós somos Deus, não podemos dar direção a Deus, não é capoleiro como fazer, mas é sobre isso, que nós venhamos continuar firmados em Deus, tendo misericórdia. Como ele trabalhou aqui nesse dia, ele abriu porta, deu livramento, mas é preciso ter misericórdia para com o próximo. Porque a misericórdia é dele que nós vemos por ela. Vemos por ela e dela. Estamos aqui para a misericórdia de Deus. Aleluia. No nome de Jesus, por unidade. Aleluia.